Olá! Nos últimos anos, a sensualidade da mulher ganhou muita visibilidade na mídia. Ela é estimulada a buscar um corpo perfeito, mas com ele, o risco de sofrer desvalorização e subjugamento. Os estereótipos criados pelos meios de comunicação sobre a mulher entram em discussão e os interesses mercadológicos da mídia privada são avaliados em torno da imagem disseminada pelas telas da TV. Para discutir sobre esse assunto, convidamos a deputada Inês Pandeló e também Denise Viola, radialista da Rádio MEC. Deputada, a mulher ganha mais visibilidade quando começa a expor o corpo em revistas e na televisão? Existe um mercado, né, consumista, e existe aquele padrão de beleza que foi estabelecido nessa sociedade, que além de ser consumista, é machista também. Então, acaba sendo a mulher obrigada a ter um corpo considerado escultural, dentro daqueles padrões, sempre magra, com curva, sem gordurinhas, e acaba impondo à mulher esse padrão de beleza, e explorando esse padrão de beleza para vender mais, né? Então, acaba sendo uma bola de neve, né? Esse padrão de beleza é vendido junto com mercadorias, para essas mercadorias venderem mais, os homens se interessarem mais e acabar também influenciando as mulheres a procurarem ter também esse padrão de beleza. Mesmo aquelas mulheres que não estão dentro de uma profissão de modelo ou de atriz, por exemplo. E com essa exposição também vem o subjugamento, né? Digamos que até talvez venha a violência, porque a mulher expõe tanto o corpo que, de uma certa forma, como um reality show, por exemplo, que nós tivemos aí, existiu uma suposta violência ou um suposto crime dentro do reality show. Eu acho que ali foi um exemplo, né, assim, aberto do que pode acontecer, né? Na verdade, essa questão da exploração da mulher, né, não se trata aí de uma questão moralista, mas se trata de uma questão de respeito ao ser humano. E essa coisa do programa, né, que foi divulgado, a tentativa ou até a condição de um estupro, pode ter sido, né, um exemplo claro, concreto, para a gente começar a olhar com mais atenção e combater esse tipo de exposição ampla do corpo da mulher na mídia. Denise Viola, você como radialista também é uma formadora de opinião. Qual a sua opinião em relação a esse subjugamento que as pessoas fazem em relação a uma mulher bonita, uma mulher que expõe o corpo e uma mulher que talvez seduza de uma certa forma o homem ou o telespectador mesmo em casa? Isso é tudo muito curioso, né? Eu queria começar por uma palavra-chave que você usou na primeira pergunta que fez a deputada, da questão da visibilidade, né? Existe uma diferença entre ganhar visibilidade e ficar exposta. A minha avaliação nesse momento, e entendo que não é só a minha avaliação, eu faço parte de redes de mulheres que trabalham com a questão da comunicação, com a imagem da mulher na mídia, como a Rede de Mulheres em Comunicação, a Rede Mulher em Mídia, e atualmente eu sou representante no Brasil da Rede de Mulheres da MARC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, e nós vemos com muita preocupação isso, porque exposição ou superexposição não quer dizer visibilidade, muito pelo contrário. Quando a gente fala de visibilidade, é mostrar, por exemplo, que temos hoje inúmeras mulheres na presidência da República, temos hoje inúmeras mulheres em ministérios, em espaços extremamente importantes de poder no nosso país. A própria deputada Inês Pandeló não nos deixa negar isso, né? Tem uma comissão de defesa dos direitos da mulher, as mulheres na área do direito, em todas as áreas. Isso é ganhar visibilidade. Expor o corpo da mulher sem nenhuma postura moralista não é essa a questão. Você acaba desvalorizando, é uma superexposição que vai além da conta, vai além do direito que eu tenho de usar a roupa que eu quiser, né? Eu passo a ser obrigada a ter um corpo escultural, eu passo a ser obrigada a mostrar minhas pernas, ter um bom decote e coisas do gênero, e aí isso não é liberdade.
Quando você passa a ter que se encaixar numa armadura, numa escultura padrão, isso não é liberdade, isso aí é ditadura, é a contramão do que o feminismo pregou ao longo de tantos anos. Então, tudo isso é muito delicado, esse tipo de programa, reality show, a publicidade no Brasil, que usa a mulher para vender os produtos dos mais diversos, desde a propaganda da publicidade de cerveja até a publicidade de lingerie, porque pesquisas comprovam que quem compra a lingerie é a mulher, não é o homem. E as mulheres não se identificam com os corpos magros, louros, sem gordurinhas, com as curvas que o deputado Inês Pandeló acabou de destacar aqui. As nossas curvas são mais redondas, o nosso corpo tem mais recheio do que o que aparece numa publicidade de lingerie, por exemplo. E não é o homem quem compra, são as mulheres. Então elas seduzem os homens, mas quem tem o poder de decisão na hora de comprar é a mulher, né? Faz publicidade de carro, muitas vezes cumprindo o papel de Maria Gasolina. Ela não é a motorista do carro, ela não é a dona do carro. Ela é aquela que aceita uma carona porque é um carrão. Me lembro de uma publicidade de um carro, que eu não venho aqui citar a marca, mas a mulher estava no banco do carona e o namorado pilotando o carro para no sinal, um carrão melhor ainda, mais bonito, mais moderno, mais possante do lado. E aí o namorado, o motorista, olha para o carro, encantado com aquele carrão, e quando olha, ela já está no banco do carona do outro carro, né? Então, isso é uma desvalorização. Isso é desqualificar a mulher. Né? E quando eu falei que é uma bola de neve, você vê, eu recentemente aprovei aqui na Alerj uma lei que proíbe estabelecimentos e principalmente postos de gasolina a exigir dos seus funcionários que tenham como uniforme biquínis, calças colantes, bermudas, né? Isso é a bola de neve de uma cultura que foi impregnada e que também é sempre massificada pelos meios de comunicação, né? Aí acaba chegando a um posto de gasolina, por exemplo, que se na TV coloca uma mulher simplesmente ali, quase nua, por causa de uma cerveja, para vender cerveja, o proprietário do posto de gasolina fala: vou colocar a minha funcionária quase nua para vender a minha gasolina, o meu óleo. Ou uma menina quase nua no sinal, com um folheto para vender apartamento, para vender seja lá o que for, né? É tudo muito delicado. E você usou o suposto estupro, na verdade é um suposto crime quando se faz referência ao episódio recente no reality show. É um suposto crime, mas na verdade não é uma suposta violência, é uma violência. Lógico. A forma como as mulheres são expostas nesse tipo de programa é uma violência para uma menina, para uma adolescente que está em processo de formação, e ali é degradação absoluta de valores. Não é só pela exposição do corpo, não é só pela sexualidade exacerbada, né? Aquelas festas regadas a bebidas alcoólicas em que no final da festa está todo mundo subindo pelas paredes, né? Então, você vê uma adolescente ou um adolescente em processo de formação, o que fica de mensagem numa situação como essa? O que fica de mensagem da polêmica recém-criada, se foi estupro, se não foi estupro, se houve violência, se não houve violência, se a moça estava consciente ou se ela estava desacordada, se foi consensual ou se ela não lembra de nada do que aconteceu. A situação em si é uma violência. E tem uma violência que é muito maior, que é isso acontecer num canal de televisão com uma audiência enorme, lembrando que um canal de televisão como esse, assim como todos os canais comerciais, a gente está falando de uma concessão pública. Sim. É uma concessão, ou seja, eu lhe dou o direito de ocupar esse espaço para prestar um serviço, em princípio. Né? De entretenimento, de educação e até a questão da publicidade, que pela nossa legislação não deveria ser maior do que 1/4 da programação televisiva. E a gente vê que a publicidade está dentro da novela, está dentro do reality show, está dentro de tudo, né? As regras não são claras, mas isso não é um programa educativo, não é um programa de entretenimento e é um desserviço. É uma violência, sim. Se houve ou não estupro, se foi consensual ou não, o fato de uma emissora de TV permitir que isso venha a público é uma violência.
Violência e vulgaridade dão ibope? Hoje em dia está dando, né? É porque houve toda uma reversão de valores na nossa sociedade. E esse tipo de coisa ajuda a ampliar essa reversão, né? Tanto é que está aí vários reality shows, né? Um copiando o outro e tudo, e sempre explorando esse tipo de coisa. Filmes violentos o tempo todo também na TV, né? Filmes estrangeiros, até o reality show também é estrangeiro, né? Comprado a fórmula, a autoria disso para ser implantado no Brasil. Então, eu acho que dá violência, que dá audiência à violência, né? Mas eu acho que a gente tem que levar à reflexão. Então, debater sobre isso e, principalmente, lutar pela regulação dos meios de comunicação, né? Tá tudo dentro disso, como a Denise falou. E que é muito diferente de censura, né? Esse episódio me preocupou bastante porque muitos movimentos sociais, movimentos de mulheres se manifestaram, se posicionaram. Na internet, inúmeras listas circulando, planejando protesto em frente à emissora de TV, apresentando denúncia ao Ministério Público, a própria Secretaria de Políticas para as Mulheres se posicionando também e cobrando uma posição a esse respeito. Me preocupou muito na ocasião disso ser usado contra quem trabalha na defesa do direito à comunicação. Dizer, tá vendo? Então aí esses chatos e essas chatas de novo pedindo a censura. Quando a deputada Inês Pandeló fala dessa regulação, a gente está aí em vias de construção do marco regulatório, que é o conjunto de regras para a comunicação no nosso país, conjunto esse que deve ser construído com a sociedade civil e que deve ser transparente e valer para todo mundo, porque senão fica complicado. Você não pode ter uma emissora que segue as regras e outra que não segue. Uma que está acima do bem e do mal e a outra que tem que abaixar a cabeça e dizer sim senhor, sim senhora, vou fazer porque está escrito e é assim que tem que ser, né? Então a gente está nesse processo de construção desse conjunto de regras e reivindicando, inclusive, a criação de um Conselho Nacional de Comunicação, formado pela diversa representação da nossa sociedade, que vai discutir, que vai debater, que vai propor alternativas. Não é para censurar, mas é para dizer, olha, a gente não quer isso porque poderia ser assim, poderia ser assado. Olhem as outras alternativas. O que pode ser feito? O que pode ser colocado no ar ao invés disso? Não é simplesmente dizer, pronto, tira, não queremos e acabou, né? E a censura, ela vem de cima para baixo, né? O poder institucional brecando, seja lá o que for, uma programação televisiva, um texto, enfim, um posicionamento político. Isso não, é a sociedade civil dizendo, olha, nós somos o público, vocês não estão fazendo essa produção pra gente, pra nós, homens, mulheres, crianças, idosos, brancos, negros, indígenas, pobres, ricos. Então, nós, que somos o alvo do trabalho de vocês, não queremos mais que seja dessa maneira, queremos ver outras coisas. É a sociedade dizendo o que quer, né? Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Toda Mulher, falando hoje a respeito da desvalorização e do subjugamento feito a partir da exposição da mulher na mídia. Só um instante.